Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula daremos prosseguimento ao nosso estudo do servidor de impressão no Windows Server 2008 R2. Mais especificamente, vamos falar sobre filtros personalizados no servidor. Então vamos lá. Vou abrir o console de gerenciamento de impressão do meu servidor Server 2008 R2, clicando em Iniciar, Ferramentas Administrativas, Gerenciamento de Impressão. Pronto. Temos aqui o gerenciamento de impressão aberto. Você vai perceber que eu tenho duas impressoras instaladas. Duas HPs LaserJet, uma 4200, a outra 3055. Legal? Vou utilizar essas impressoras para fazer os nossos testes. Então deixa eu minimizar isso aqui. E o nosso assunto hoje são os filtros personalizados. O que são esses filtros personalizados? São formas de exibição aqui no painel central do gerenciamento de impressão para que o administrador da rede possa saber o que está ocorrendo com as impressoras e com as impressões que os usuários enviam naquele momento. Tá? Então, se eu tiver um monte de impressoras ou várias impressoras instaladas na rede com várias pessoas imprimindo documentos, eu posso utilizar o filtro personalizado para dar uma olhada, verificar como é que está o ambiente naquele instante. Veja que nós já temos 4 filtros personalizados pré-criados, que são filtros padrão do Windows Server. Tá, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então nós temos todas as impressoras não estão prontas, impressoras com trabalhos e todos os drivers. Tá? Então o filtro personalizado todos os drivers, quando executado, ele mostra aqui no painel central os drivers de impressora que eu tenho no meu computador. O filtro impressoras com trabalhos mostra quais impressoras estão com trabalhos de impressão nesse momento. Portanto, estão imprimindo ou vão imprimir um documento. As impressoras não estão prontas mostra, como o nome diz, as impressoras que ainda não estão prontas para imprimir naquele instante, por algum motivo qualquer. E o filtro todas as impressoras mostra todas as impressoras que eu tenho instaladas no meu servidor. Legal? Veja que ao lado do nome de cada filtro, quando você tem alguma configuração rodando, ele mostra um númerozinho, que é o número de itens que aquele filtro obteve. Então, todos os drivers têm 3, são 3 drivers. Todas as impressoras, 3, são 3 impressoras. As impressoras não estão prontas, impressoras com trabalhos não tem nenhum número do lado porque não há itens neste modo de exibição. Legal? Bom, vamos criar então um filtro personalizado novo. Para isso eu clico aqui em Filtros Personalizados, botão direito, Adicionar novo filtro de impressora. Veja que você também tem a opção de adicionar filtro de driver. Tá? Vamos adicionar um de impressora nesse momento. Então eu clico em adicionar novo filtro de impressora, tá? E ele vai abrir um assistente para novo filtro de impressora para mim. O primeiro passo ao criar o filtro é dar um nome para esse filtro. Tá? Então eu vou chamar esse filtro aqui, por exemplo, de filtro teste, só para demonstrar como é que é feito o filtro. E você pode colocar uma descrição também. Claro que no ambiente de produção você deve colocar um nome condizente com a função daquele filtro. E é legal sempre adicionar a descrição. Tá? Veja que tem um espaço grande para você colocar a descrição aqui. Também vou marcar essa caixinha, exibir o número total de itens ao lado do nome do filtro. Assim eu bato o olho no filtro, na listagem de filtros, e já sei quantos itens foram filtrados naquela configuração. Então vamos marcar essa caixinha. Beleza. Agora eu clico em avançar. Bom, aqui eu começo a definir os filtros. Tá? Então eu vou definir os meus critérios de filtragem baseados nessas 3 colunas: campo, condição e valor. Tá? Veja que eu começo sempre pela coluna campo. Aqui ele marca nenhum campo, mas ao clicar nessa setinha, ele dá os tipos de campos que você pode filtrar. Então você pode filtrar por nome da impressora, por status da fila, por trabalhos na fila, por servidor, por comentários, se está compartilhado ou não, local, nome do compartilhamento, do driver, versão do driver e provedor. Tá? Vamos criar um filtro baseado no status da fila de impressão. Tá? Então, eu clico em status da fila. O que esse filtro vai fazer? Então, baseado numa condição específica do status da fila de impressão, ele vai mostrar para mim aquela impressora que atende ao critério. Ao selecionar status da fila, automaticamente ele ativou a coluna condição. Então eu vou clicar em condição, e aí você tem as duas condições disponíveis para esse tipo de filtro.
é exatamente ou não é exatamente. Então eu vou marcar é exatamente. E agora eu configuro o valor. Clicando aqui na setinha, tem um monte de valores. Tá? Pronta, em pausa, erro, excluindo, obstrução de papel, sem papel, problema no papel, offline, por aí vai. Você vai dar uma olhada nessa lista e vai ver que tem um monte de opções diferentes de valores. Então, por exemplo, se a impressora estiver imprimindo, eu posso criar um filtro que mostra quais impressoras estão imprimindo no momento, ou quais impressoras estão pausadas no momento, qual impressora está sem papel. Então, através desse gerenciador de impressão, eu consigo descobrir na minha empresa inteira quais impressoras naquele momento estão sem papel, tá? Desde que você tenha configurado o filtro. Tá? Impressoras não disponíveis, com problema no papel e por aí vai. Tá? Eu vou marcar aqui para nosso teste, erro. Então, quando a fila de impressão das minhas impressoras apresentar o status de erro, erro na impressão, esse filtro vai marcar essa impressora para mim. Eu vou ficar sabendo então que essa impressora está com erro de impressão. Legal? Veja que eu posso continuar adicionando mais campos. Então eu posso criar filtros relativamente complexos, combinando vários tipos de campos com várias condições e valores. Tá? Mas eu vou criar aqui um bem simples. Campo status da fila, condição é exatamente o valor de erro. Tá? E vou clicar em avançar. Aqui eu posso definir as notificações. Tá? Eu posso configurar esse assistente para me enviar uma notificação por e-mail. Então, quando houver um erro na impressora, por exemplo, eu recebo um e-mail dizendo que houve esse erro. Ou executar um script. Tá? Por exemplo, houve um erro de impressão, eu posso colocar um script que limpa a fila da impressão. Extremamente útil isso. Tá? Então, você pode selecionar enviar notificação por e-mail ou executar script, dependendo de como você quer receber a notificação. Note que esta notificação ela é opcional, então não é obrigatório definir esses campos. Tá? Eu vou deixar o padrão aqui em branco, sem notificações, e vou clicar em concluir. Prontinho. Meu filtro teste foi criado, está aqui, está com o número 0, indicando que não tem nenhuma impressora no momento apresentando erro de impressão. Legal, pessoal? Então, criação de filtro personalizado é extremamente simples, é só seguir o assistente, selecionar as condições, critérios e valores, ajustar as notificações se for necessário e finalizar a configuração. Legal? Bom, vamos ver se o filtro funciona agora. Tá? Já que esse filtro ele detecta as impressoras que estão com erro de impressão, eu vou gerar um erro de impressão. Para isso, eu tenho aqui um documento de texto digitado no WordPad, o documento para testes, e eu vou mandar imprimir esse documento na minha impressora. Porém, nesse momento eu vou desligar a impressora. Desliguei a impressora. Então, quando eu mandar o documento, vai gerar um erro, porque a impressora não está disponível. Tá? Então, vou clicar aqui no menu e imprimir. Vou selecionar uma das impressoras que eu tenho. Por exemplo, a impressora que eu desliguei é a HP 4200. Então, seleciono a impressora HP 4200 e mando imprimir o documento. Já foi. Tá? Agora é aguardar um tempinho até que o computador detecte que essa impressora gerou um erro nesse documento. Tá? E assim que ele detectar que a impressora gerou um erro no documento, o filtro teste, que aqui marca 0, deve mudar para 1. E aí o nome da impressora deve aparecer aqui na parte central, no painel central do meu Windows Server. Então, pessoal, um tempinho depois, você percebe aqui que o meu filtro teste está acusando um erro, tá? E o nome da impressora aparece aqui na janelinha central, HP LaserJet 4200. Beleza? A impressora, então, apresentou um erro de impressão, foi filtrado pelo filtro personalizado e apareceu aqui no centro. Legal? Então, é isso aí. Para você configurar o filtro personalizado é bastante simples, basta seguir o assistente e sempre que você precisar consultar suas impressoras, basta abrir o gerenciamento da impressão e olhar a coluna de filtros personalizados. Tá? E você, claro, pode configurar uma notificação, caso você não possa ficar olhando toda hora o gerenciamento de impressão, para você receber, né, por e-mail uma mensagem dizendo a impressora tal entrou no estado da condição X que você pediu para filtrar. Legal? Então, espero que você tenha aproveitado a videoaula, tá? E nos vemos nas próximas videoaulas. Obrigado, até mais.